Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia, sobretudo por meio do Evangelho, vem apresentar para nós o início da vida pública de nosso Senhor. Portanto, o início da missão de Cristo. Inicialmente, nós temos aqui uma centralidade na pregação de Jesus. E essa centralidade que vai perpassar toda a sua vida pública, toda a sua missão, toda a pregação de Cristo, né? Jesus, então, ele começa a pregar o reino de Deus. E nessa pregação do reino de Deus que se aproxima, Jesus também promove, né, a cura dos doentes. E isso já é algo importante, porque quando nós, no tempo em que Jesus vivia, pensamos em alguma doença, a doença para aquele povo era fruto do pecado de alguém, ou de algum antepassado, ou dele próprio. Então, quando Jesus vem curar a doença, Jesus então vem libertar a humanidade das trevas do pecado. Por isso, essa humanidade que estava marcada pelas trevas da morte, as trevas do pecado, viu brilhar uma grande luz. Essa luz é o próprio Cristo e também o seu Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho significa a boa nova. Portanto, o Cristo vem trazer uma novidade para toda a humanidade. Cristo vem apresentar para nós um novo céu, uma nova terra. Não um povo mais que se marca pela realidade das trevas e do pecado, mas um povo que é assinalado com a graça de Deus. Ou seja, o divino tocou a humanidade. O céu tocou a terra. Então, por isso ele fala de uma realidade, né? Ali da Judéia, o território ali hebraica da Judéia e de Jerusalém, que vai então experimentar essa luz, que vai ver então um grande acontecimento, né? Então nós voltamos o nosso olhar para o profeta Isaías, que falava desta terra, né? Que pronunciava sobre esta terra que estava destinada a ser, seja a tribo de Zabulão ou de Neftali, aquela que vai conhecer um futuro glorioso, aquela que vai ver essa grande luz. Imerso nas trevas do pecado, ela viu a graça de Deus, o perdão de Deus, a luz de Cristo, o seu Evangelho brilhou para aquele povo. O que significa isso para nós, meus irmãos? Que Deus cumpre aquilo que prometeu. Deus é fiel em suas promessas. Mesmo diante de nossas infidelidades, quantas promessas nós escutamos, seja de uma pessoa próxima, seja de um superior, e que a pessoa não é capaz de cumprir, porque não está alicerçado na verdade. Pessoas que vivem buscando agradar os homens e não buscam agradar a Deus. E vai vivendo realidades que cada vez mais se afasta do reino de Deus. E vai se olhando para as trevas e deixa de ver a luz que brilha para nós. E aí nós nos tornamos causa de perdição. E hoje tem essa boa notícia para nós, que nós seremos essa Jerusalém, essa terra que vai ver brilhar a luz do Evangelho para nós. Ou seja, o anúncio de que Deus trouxe a nossa salvação. E essa boa nova, meus irmãos, se resume nessas palavras: o reino de Deus está próxima. Ou seja, Jesus indica a chegada de um reino, não um reino terreno, temido pelos homens, né? Onde é marcado pelo espaço e tempo. Mas ele fala de uma proximidade de Deus. Deus se faz próximo dos homens. Essa é a novidade que Jesus quer trazer para nós. Um Deus que participa da nossa vida. Um Deus que entra na nossa história. Um Deus que se faz presente na vida da humanidade. E Ele quer nos chamar a sermos esta imagem desse Deus. De um Deus que está entre nós. E para isso é necessário reconhecer esse senhorio de Deus que é manifestado no Evangelho. Esse senhorio que é manifestado por Cristo, que traz para nós a cura integral do homem. Então, por isso, hoje, irmãos, Jesus começa a sua missão na Galileia. E é fundamental a Galileia para nós.
ela não é somente um lugar geográfico, né? Mas a Galileia se torna aqui também um lugar teológico. Quando nosso Senhor ressuscita, Ele vai dizer aos discípulos, ou a Maria Madalena, né? Diga aos meus discípulos que eles possam ir à Galileia. Ali eles me verão. E a Galileia, então, é o início da pregação de Cristo. É o início da vida pública de Jesus, onde Ele começa a pregar. Então Ele está dizendo que nós devemos voltar àquele estado original, a esta novidade, esta restauração que Ele faz conosco. E nós devemos todos os dias fazer esse movimento, ir à Galileia, voltar para a graça de Deus. Mesmo quando o nosso coração vacila, mesmo quando nós pecamos, precisamos voltar para o Senhor, por meio do sacramento da penitência, na Santa Eucaristia, né? Então, isso significa, meus irmãos, ir à Galileia é ir a uma terra de missão, é assumir a missão de Cristo. Então, a missão da igreja, a missão de cada um de nós é única, é a mesma missão de Jesus. E a missão de Jesus foi o quê? Amar a humanidade. Por isso, Cristo salva a humanidade por meio do amor. E é esse o grande mandamento que Ele nos dá. Quando lá no finalzinho do Evangelho de João, Ele vai dizer: eu vos dou um novo e eterno mandamento. Amai-vos como eu vos amei. A novidade não está no mandamento do amor, mas a novidade está na forma de amar. Já não é amar o próximo como a nós mesmos, mas amar como Cristo amou. Ou seja, chegar à mesma medida de Cristo. É ter o mesmo olhar de Jesus. É ter os mesmos sentimentos de Jesus. É ser capaz de perdoar quando as pessoas nos machucam. É ser capaz de acolher e apontar um caminho novo quando o outro erra. É ser capaz de mostrar para ele que existe uma esperança. E que nós não estamos aqui para condenar, mas sim para mostrar o caminho da salvação. Amar como Cristo amou é todos os dias estar na cruz pelo meu esposo. É todos os dias subir na cruz pela minha esposa. É todo dia subir na cruz para servir esta comunidade. É todo dia se unir a Cristo, para que eu seja a imagem do amor de Deus para o mundo que está nas trevas. E essa missão não é apenas do bispo, dos sacerdotes ou do Santo Padre o Papa, mas é a missão de todos nós enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, né? E aí vem essa realidade tão bonita, que a graça do amor de Deus nos encontra. Nós temos um chamado. O Senhor está diante de Pedro, o Senhor está diante de Tiago. E aqui existe um convite: vem e segue-me. Interessante, meus irmãos, que o primeiro ato foi o olhar de Cristo. O olhar de Cristo foi capaz de encontrar aqueles homens. Aqueles homens, quando foram olhados por Cristo, foram seduzidos. E é isso que tem faltado à igreja nos dias atuais: deixar-se olhar por Jesus. Nós nos admiramos com o olhar do mundo, com aquilo que o mundo quer oferecer para nós: as prostituições, os adultérios, as mentiras, os enganos, né? As corrupções, o roubo. E nós vamos nos admirando dessa realidade e trazendo isso para a nossa vida. Ali os discípulos se deixaram olhar por Cristo e se apaixonaram pelo Senhor. Foram capazes de serem amados para também amar. E é justamente o amor, ele nasce do olhar, né? Existe aquela frase: foi um amor à primeira vista. É esse amor que precisa nos encontrar. E nós precisamos olhar para Cristo, para que Ele também olhe a nossa realidade e a nossa vida, né? É interessante que quando Jesus chama, Ele exige algo. E aqui são duas realidades que Ele pediu para abandonar. A primeira realidade que nós somos chamados a abandonar são os bens materiais. Porque Pedro, com seu irmão, estava lançando as redes. Alguém que buscava o seu sustento material, abandonou tudo. Nada antepõe o amor a Deus e a Cristo. É interessante, né, que eles estavam trabalhando, homens comprometidos. Hoje nós não nos comprometemos com o reino de Deus, porque não nos comprometemos nem mesmo com a nossa própria vida, com a nossa própria história, né? E às vezes esse chamado de Cristo nos deixa em crise. Às vezes nós chamamos alguém para participar da pastoral catequética, não aparece ninguém.
Chamamos alguém para ser liturgista, ninguém dá bola. Hoje estamos sem salmista. Não houve um comprometimento. O irmão teve que improvisar aqui, né? É isso que está faltando na igreja, meus irmãos. Se comprometer não só com o reino de Deus, mas com a própria vida. Hoje você encontrar uma pessoa que queira trabalhar e vestir a camisa da empresa é muito difícil. E aí não se compromete na sua própria família. Não se compromete com a sua igreja. Não se compromete com a fé que foi assumida no batismo. Nós lutamos pela Eucaristia, mas não vivemos aquilo que a Eucaristia nos pede. E somos hipócritas. Sentamos, criticamos os políticos, criticamos a nossa sociedade, e o que nós estamos fazendo? Pessoas indiferentes com a causa de Cristo. Porque se nós somos indiferentes com a causa da humanidade, somos indiferentes com a causa de Cristo. Porque nós não amamos na medida em que Cristo amou. E aí nós vamos servindo o mundo e não seguimos a Deus. Nós nos servimos da igreja, mas não servimos a igreja de Cristo. E tudo se torna banal para nós. Não tem diferença em ir no shopping ou vir na missa. Não tem diferença estar diante do sacrário ou estar diante da televisão vendo um jogo de futebol. Aí eu falto na missa no domingo, no outro eu vou e comungo do mesmo jeito. E nós não entendemos o caminho que nós estamos trilhando. O que nós vivemos na sociedade de hoje, meus irmãos, é fruto da minha e da sua escolha. E a de amanhã vai ser dos nossos filhos. E aí nós sentamos e criticamos a nossa juventude, que é fruto do que nós ensinamos para eles, do que nós passamos para eles. E é isso que nós precisamos entender, ter responsabilidade. E aí hoje nós vivemos uma sociedade muito frágil. Aí vem o segundo ponto para o seguimento de Cristo, a afetividade. Tiago estava ali com seu irmão, né? Tiago e João, junto com o seu pai. Aqui significa afetividade. Também para o seguimento de Cristo, precisamos abandonar essas afetividades que nós vivemos. Essa fraqueza afetiva que nós temos, de que eu não posso falar a verdade para o meu filho. Eu não posso mostrar para ele o caminho da verdade do reino de Deus. E se o padre falar, essa igreja não serve para mim. E nós não podemos entrar mais na verdade do Evangelho. Tudo virou preconceito. Tudo virou politicamente correto, né? E assim nós vamos cada dia mais, irmãos, entrando nessa fragilidade emocional que me impede de tomar uma decisão radical pelo reino de Deus e abandonar de vez o pecado. E aí, se eu não tenho no meu matrimônio aquilo que eu acho que a minha esposa deveria me dar, ou que o meu esposo deveria me dar, eu vou viver o adultério. Se eu não tenho no ministério aquilo que eu acho que o bispo deveria me dar, eu vou ser um padre que vou viver uma vida dupla. E a culpa sempre é de quem? Do outro ou do demônio. Minha nunca é. Eu nunca sou o culpado das minhas escolhas. Então o que Jesus está nos chamando hoje é tomar o senhorio de Cristo em nossa vida e sermos donos das nossas próprias escolhas a partir de Cristo. E aí redescobrir uma forma de viver o Evangelho a partir do amor. Amar é uma decisão que nós tomamos em atitudes. E aí nós somos chamados a redescobrir o amor dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, dentro da nossa igreja. E o amor se torna um caminho de santidade. E aí hoje nós lutamos por tantos direitos, né? Direitos de uma raça, direitos de uma opção sexual, direitos de uma árvore, o direito de um animal. E nós esquecemos que não precisamos lutar pelo direito de ninguém. Basta amar. Porque se existe o amor, existe o respeito àquela raça. Existe o respeito àquela opção sexual. Existe o respeito à natureza como criatura de Deus. Que nós hoje, meus irmãos, possamos redescobrir justamente esta atitude. A atitude de um amor verdadeiro. Um amor que é capaz de transformar essa sociedade que ainda está marcada pelas trevas do pecado. E que nós sejamos luz para esse mundo que está em trevas. E que a Virgem Maria hoje possa nos ajudar a descobrir uma forma de viver verdadeiramente o amor. A sair de nós mesmos, das nossas prepotências, do nosso orgulho
e descobrir que nós somos livres na vida para realizar a vontade de Deus. Essa vontade de Deus conduz a minha história, a minha vida a um amor verdadeiro. E que assim a Virgem Maria um dia pôde dizer: eis aqui a serva do Senhor. Possamos nós, enquanto igreja, servir e viver no mesmo amor para poder proclamar: eu sou um servo e uma serva do Senhor.